Boa noite, família. É tão bom receber-vos aqui para mais uma sexta-feira online, trazendo uma palavra de Deus para vós. Estamos animados, alegres, porque Deus continua conosco. Sei que as semanas têm sido intensas, mas Deus tem cuidado de nós, tem estado ao nosso lado. Como sabem, estamos fazendo uma série de estudos bíblicos, de meditações, e estamos falando sobre os dons de poder. Falámos sobre o dom da fé, falámos a semana passada sobre as operações de maravilhas, e hoje vamos falar sobre as curas divinas. Paulo diz também que ao outro, pelo mesmo Espírito, Deus concedeu este dom das curas divinas, das curas sobrenaturais. Vamos tentar ser bem objetivos, bem concisos e tentar não ser muito extensos. E começarei por partilhar convosco o que é que não é uma cura divina, o que é que não é um milagre de cura divina. É porque existem curas que nada têm a ver com Deus, que nada têm a ver com o divino, nada têm a ver com o Senhor, com a sua palavra, com os seus servos. Alguns recebem uma espécie de cura divina com origem na sugestão provocada, no hipnotismo, na autossugestão. Não é disso que estamos a falar. A cura divina não tem nada a ver com poderes mágicos, com espiritismo, com bruxaria, com poderes telepáticos. Não tem nada a ver com isso. Nem tem a ver com a intervenção natural do homem pela ciência. Não. Quando estamos a falar da cura divina, estamos a falar de uma intervenção direta de Deus, direta do poder de Deus, direta da autoridade de Deus. Talvez alguns de vós, e eu também, às vezes nos interrogamos porque é que alguns não são curados, porque é que Deus não cura a todos. A Bíblia fala-nos disso e dá-nos várias respostas. Olha, vamos ler um texto bíblico para começar, em Tiago, no capítulo 1, na epístola de Tiago, no capítulo 1. Tiago diz uma coisa muito interessante, versículo 6, versículo 7, ele diz, versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhe impõe, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Às vezes, Deus não opera por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé. O grande obstáculo para a intervenção de Deus é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé. A Bíblia também fala que às vezes Deus não opera um milagre por causa de algum pecado não confessado. Vejam, não é por causa do pecado, é o pecado escondido, oculto, não confessado, não abandonado, aquele que nós temos consciência e continuamos a praticar, e então Deus não opera por causa disso. Tiago também diz que Deus às vezes não opera porque nós pedimos, mas pedimos mal para gastar nos nossos prazeres, nas nossas satisfações. Diz lá, capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres, em vossas satisfações. Pedimos por razões egoístas e então Deus não responde. Às vezes, Deus não responde por causa da desobediência à sua palavra, ao seu desejo. E também, lembremos-nos que Deus é soberano. Deus é soberano. Em tudo na nossa vida estamos debaixo do controle e do domínio dele. Ele sabe o que faz, ele sabe como faz, ele é soberano, ele é soberano. Lembrem-se, por exemplo, quando Jesus foi até ao tanque de Betesda, diz que havia lá dezenas, centenas de doentes e ele só curou o paralítico. Porquê? Os outros não precisavam? Não sei. Deus é soberano. Jesus entendeu que naquele dia era aquele homem que ia receber um milagre extraordinário. Alguns também não recebem um milagre porque procuram mais o milagre do que a salvação. E Deus está mais preocupado em curar a nossa alma, em curar o nosso espírito, do que de outra coisa qualquer. Lembrem-se também que às vezes Deus não opera por causa da misericórdia divina. Alguns estão a olhar assim para mim de lado, a pensar, então Deus não opera por causa da misericórdia? Sim, porque alguns só são fiéis a Deus quando estão na luta, na tribulação, na prova, quando estão doentes vêm a correr para a igreja, quando estão em necessidade vêm a correr para a igreja, quando estão a passar por alguma dificuldade vêm buscar a Deus, e depois quando o milagre acontece desaparecem, esquecem-se de Deus. Então às vezes Deus é misericordioso e mantém-nos na luta, na prova,
para que mantenhamos a nossa fé nele. E, obviamente, às vezes Deus não cura porque existem algumas doenças que são para a morte. Deus deseja levar-nos à sua presença, ou porque os nossos dias chegaram ao fim. Mas a questão é, será da vontade de Deus curar-nos? Será que Deus deseja curar-nos? Já vimos que às vezes Ele não cura, mas será que Ele deseja curar? Olhem, Jesus veio fazer a vontade do Pai, certo? E Ele curou a muitos. Aleluia! Uma das evidências de que Jesus estava a fazer a vontade do Pai foi que Ele curou a muitos das mais diferentes doenças. Ele manifestou isso. A Bíblia diz também que Jesus veio destruir as obras do diabo. E a doença, o pecado, são obras nítidas do pecado, da ação do diabo. E Ele veio destruir isso. Ele quer trazer saúde ao nosso corpo. A Bíblia diz que Deus é Jeová Jiré, quer dizer, o Deus que cura. Cristo é o nosso médico. Ele não faz acepção de pessoas e Ele deseja continuar a operar milagres entre nós, a trazer cura aos nossos corpos. A Bíblia diz que Jesus levou sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele levou sobre Ele. O apóstolo Pedro escreve sobre isso, capítulo 2, versículo 24 da sua primeira carta. Ele diz-nos lá no versículo 24, carregando Jesus, Ele mesmo em seu corpo sob o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E vejam, e pelas suas feridas, as suas chagas, fostes curados, fostes sarados. Então Jesus deseja curar, Ele é poderoso para curar e Ele pode operar um milagre na nossa vida. Alguns aí em casa estão-se a questionar, mas como é que nós podemos receber a cura no nosso corpo, mesmo nesta noite, mesmo neste instante? Olha, a Bíblia fala de vários aspectos. Por exemplo, o rei Ezequias, lá em Isaías 38, diz que recebeu um milagre orando por si mesmo. O profeta foi-lhe dizer, olha, estás doente e é para morrer. E a Bíblia diz que ele voltou-se para a parede, no seu leito, na sua cama, e começou a orar a Deus, começou a interceder, começou a orar por ele mesmo, começou a pedir que Deus fizesse um milagre. E diz que Deus ouviu, e Deus respondeu e disse, ok, vou-te dar mais 15 anos de vida. Fantástico! A cura, o milagre foi recebido pela oração que ele fez por si mesmo. Esta noite podes orar por ti mesmo, podes clamar a Deus. Deus ouve e escuta a nossa oração. Lembrem-se, neste tempo do Espírito, todos nós temos acesso à presença de Deus, todos nós podemos ir a Deus, todos nós podemos ir a Deus com confiança, com ousadia, e Ele está lá atento, escuta a nossa oração. Podemos também receber um milagre através da oração, da intercessão de um crente. Lá no livro de Números diz que Miriam, irmã de Moisés, ficou leprosa, e diz que Arão disse, Moisés, tem compaixão. E diz que Moisés foi orar, foi interceder, e orou, e intercedeu, e orou, e intercedeu, até que o Senhor respondeu do céu. Irmãos, como igreja, nós temos esta responsabilidade de interceder, de orar, de clamar uns pelos outros. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça, vai responder-nos. Recebemos também o milagre através da oração da igreja. O apóstolo Tiago fala disso. Está entre vós alguém doente? Vamos orar. Chama os presbíteros da igreja. Vamos orar juntos. Vamos clamar juntos. Vamos interceder para que o milagre aconteça. Eu gostava de ler convosco também lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 14, versículo 15, porque a Bíblia fala, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. E vejam, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração de um justo. Então vejam, diz que pela oração uns pelos outros podemos ser curados. Mas diz uma outra coisa que eu gostava de chamar a vossa atenção. Diz também para chamar os presbíteros e ungir com óleo, com azeite, em nome do Senhor, pela unção com azeite. Por que é que eu quero chamar a atenção a vós? Porque a Bíblia ensina isso. Mas devemos ter em mente, porque há aí muita gente que anda a vender azeite milagroso e outras coisas milagrosas, como se o azeite fizesse algum milagre. Não, não é o azeite que
cura ao doente. A Bíblia diz no versículo 15 que é a oração da fé que salvará o doente. O azeite é um instrumento para estimular a fé, é um símbolo do Espírito Santo, é um símbolo da presença de Deus. O importante é a oração da fé. É o Senhor que levantará o doente, não é o óleo, não é o azeite. Não há poder milagroso em nenhum objeto. O poder está em Deus. O poder está na oração feita no nome de Jesus a Deus. A oração da fé curará o doente. Como é que Deus opera este dom, como receber a cura divina? Através da manifestação deste dom espiritual das curas divinas. Deus opera dessa maneira. Olhem, Ele também nos cura tomando a ceia do Senhor dignamente. Eu acredito nisto. Já partilhei isto em alguns cultos de ceia. A Bíblia diz que se participarmos da ceia indignamente, podemos ficar doentes, etc. Mas se o fizermos dignamente, Deus também é poderoso para trazer saúde ao nosso corpo. Talvez estás a perguntar, o que é que eu posso nesta noite fazer para ser curado, para receber esse milagre sobrenatural de Deus? Deixa-me dar 3 conselhos antes de orarmos. E eu creio que o Senhor que nos está a ouvir é poderoso para intervir. Olha, o primeiro conselho é que devemos ser persistentes na fé, como foi o cego Bartimeu. Devemos ser persistentes na fé, como foi o cego Bartimeu. A Bíblia diz que ele ouviu que Jesus estava a passar por ali e ele certamente já tinha ouvido falar que Jesus operava sinais, prodígios, maravilhas, os mudos falavam, os surdos ouviam, os cegos viam, até os mortos eram ressuscitados. E ele agora ouviu dizer que Jesus estava a passar por ali e ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz, o texto bíblico diz que as pessoas tentavam abafar o som da sua voz, tentavam metê-lo de lado, tentavam dizer: deixa o mestre tranquilo, ele tem outras coisas para fazer. Mas a Bíblia diz que ele não desistia, ele continuava a orar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, se nós desejamos que Deus opere um milagre na nossa vida, devemos ser persistentes na fé. Não desanime, confie em Deus, continue orando, continue clamando, continue intercedendo. Não que Ele seja surdo ou que não saiba da sua necessidade, mas Ele tem prazer nesta comunhão, Ele tem prazer em desenvolver a nossa fé, em desenvolver a nossa confiança nele. Quanto mais nós oramos, quanto mais o buscamos, quanto mais perto dele estamos, mais a nossa fé está a ser fortalecida, a nossa vida está a ser moldada e Deus está a operar em nós. E Ele continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia até diz que Ele gritava mais alto. Nós não precisamos gritar para que Deus nos ouça. Ele ouve-nos sempre. E Bartimeu falou, até que Jesus disse: tragam-no cá. O que é que tu queres que eu te faça? Quero ver. E Jesus operou um milagre extraordinário. Então, ser persistente na fé. Segundo, lembrar-nos dos benefícios do Calvário. Irmãos, Deus opera milagres e Deus cura as nossas enfermidades, não pelos nossos méritos, não por qualquer poder sobrenatural que hajam nas mãos de algum pastor, de algum obreiro, de algum servo de Deus, de alguma serva de Deus. Não. Ele opera milagres por causa dos benefícios do Calvário. Na cruz do Calvário, Ele levou os nossos pecados, Ele limpou a nossa vida, e diz também que Ele levou as nossas enfermidades, pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós somos sarados ainda hoje. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele. Então, quando estamos a orar a Deus, estamos a confiar e a dizer: Senhor, na cruz do Calvário Tu levaste as minhas enfermidades, a Tua palavra diz que Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, e eu creio que ainda hoje Tu podes fazer isso em mim. Estou dependente de Ti, estou confiando em Ti, que Tu podes operar na minha vida. Eu lembro-me dos benefícios do Calvário que Tu trouxeste para a minha vida. E isso é, em última análise, agir pela fé, confiando em Deus, descansando em Deus, confiando na palavra de Deus, nas promessas de Deus, dizendo: Tua palavra diz, eu confio, eu creio, Tu és poderoso, Tu podes fazer. E Ele pode, e Ele deseja fazer isso na nossa vida hoje. Então, nesta noite, vamos orar por nós mesmos,
Vamos orar uns pelos outros. Se aí em casa não estão a ver isto sozinhos, estão acompanhados em família, se alguém está doente, não há problema nenhum, vamos orar uns pelos outros. Impõe as tuas mãos, dá um abraço, aí em casa podes à vontade, e ora pelo teu irmão, ora pela tua irmã, pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos. Deus é poderoso hoje para operar no teu corpo, na tua vida. Nós como igreja estamos orando, estamos clamando a Deus, vamos interceder juntos, e o Senhor pode operar nas nossas vidas. Deus não opera só na casa de oração, Ele está em todos os lugares, Ele está aí contigo agora, e a nossa oração é poderosa. Vejam o que é que Tiago disse, que a oração de um justo pode muito na sua eficácia, no seu poder. A oração de um justo, nós somos os justos do Senhor. Ele veio até a nossa vida, veio viver em nós, trouxe a sua justiça, não é a minha justiça. Eu sou justo não por minha causa, mas por causa dele. Ele veio a mim, revestiu-me da sua justiça, e agora eu posso orar a ele com confiança no nome dele. E é isso que nós vamos fazer. Aí em casa, se estás doente, crê em Deus, que Deus agora pode curar-te. Deus agora pode trazer saúde. Nós acreditamos nisso, que Deus ainda hoje opera milagres, que Deus ainda hoje cura, que Deus ainda hoje liberta, que Deus ainda hoje faz sinais, prodígios, maravilhas. E nós vamos orar por isso. Senhor, no nome de Jesus, estamos orando a Ti, estamos clamando a Ti. Senhor, Tu és poderoso. A Tua palavra diz que levaste sobre Ti as nossas enfermidades. A Tua palavra diz para orarmos uns pelos outros, para sararmos. A Tua palavra diz para impormos as nossas mãos sobre os enfermos e os curarmos no Teu nome. Senhor, e é de acordo com a Tua palavra que nós estamos orando. Tu disseste que estes sinais seguirão aos que creem. E, Senhor, nós cremos. Tem misericórdia, tem compaixão de nós, perdoa a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. E nesta noite, Senhor, ouve a nossa súplica, ouve o nosso clamor, ouve a nossa intercessão. Traz a Tua fé àqueles que nos estão a ouvir, que nos estão a acompanhar nas suas casas, espalhados por esta cidade, espalhados pelo mundo. Senhor, dá-nos a fé agora para receber um toque da Tua parte e que possamos dar testemunho de que ainda hoje Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que opera. Dá-nos agora o Teu descanso, dá-nos agora o Teu descanso. Descansamos em Ti, confiamos em Ti, sabemos que és soberano e nós descansamos em Ti, submetemos à Tua soberania, mas também temos confiança de que Tu és poderoso para tocar em nós hoje. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Aleluia. Deus tem estado connosco. Mantenha a fé, mantenha a persistência, mantenha a confiança, e o Senhor continua a cuidar de nós. Lembra-te, domingo, crendo Deus, estaremos aqui numa grande celebração ao Senhor, com grande alegria, com grande gozo, exaltando a Jesus. Junta-te a nós pelas 10 da manhã. Se não puder estar presencialmente, não deixaremos de transmitir o nosso culto e de levar até vós a palavra de Deus. Junta-te a nós, partilha a mensagem do Senhor. E à sexta, voltaremos a estar aqui em mais uma sexta-feira online. Despeço-me de vós, que a paz de Deus vos acompanhe e que o Senhor vos guarde. Deus vos abençoe.